Assunto polêmico à vista. Você já levou uma multa e não faz a menor ideia de como isso aconteceu, não entendeu o motivo? Pois então, pequenas atitudes no trânsito podem sim te prejudicar. E pequenas atitudes assim, como mexer no celular, né, ali no sinal, ou de repente avançar no sinal amarelo virando pro vermelho, coisas que a gente acaba não prestando muita atenção, mas acabam virando multa sim. Eu tô aqui com o Valber Pide, ele é advogado especialista em trânsito, vai nos ajudar a entender um pouquinho de quais são os erros mais comuns e, claro, a gente precisa evitar os prejuízos. Se você tem dúvida, manda pra gente nesse número que tá aqui embaixo, que a gente vai estar conversando com ele vai estar respondendo algumas questões também. Combinado? Bem-vindo. Carla, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada. Para a gente começar essa conversa, qual é a campeã das multas mais aplicadas, assim, que a gente pode citar e que pega todo mundo de surpresa? Acho que são os radares, né? Aquelas de velocidade até 20%, que a pessoa passa só um pouquinho acima do limite de velocidade. Eu acho que essa é a campeã. Também a gente acaba observando muito a infração do celular, né? Quando você está num congestionamento, está num sinaleiro, você quer dar aquela olhadinha ali nas redes sociais. Teoricamente, você acha que pode mexer o celular ali, mas não pode, só quando você estiver estacionado. Se você está num sinaleiro fechado, num congestionamento, infelizmente você vai acabar sendo multado. Não pode mexer no celular mesmo num congestionamento de 3 horas. Infelizmente não, porque você está em marcha, né? Você, teoricamente, é para o trânsito estar fluindo. Então, infelizmente, você não pode. Gente, presta atenção nessa conversa de hoje, hein? Eu imagino que você que ainda não prestou atenção ali, de repente ali na sua carteira digital no celular, onde estão ali as infrações, onde tem o número da placa do seu carro, do seu Renavan, dá uma piscadela no celular, vai lá e veja quantas multas aparecem, ou se aparecem algumas multas. Agora, para quem, por exemplo, está nessa situação? A gente sabe que a lei de trânsito no Brasil, algumas regiões têm a liberdade de colocar as velocidades que deseja. E a gente está vivendo hoje numa cidade que numa rua é 40 por hora, na outra, do lado, sequencial ao caminho que você está fazendo é 50. E daqui a pouco 2 quadras já é 60. E aí você vai se perdendo nesse monte de velocidade. Uma hora num canto de um jeito, outra hora no outro canto de outro jeito, né? Sim, infelizmente tem essa questão aqui, principalmente em Curitiba. E a gente sempre recomenda ficar, sempre que possível, de olho na placa de velocidade, né? É 40, como você disse. Na quadra seguinte pode estar 50, pode estar 60. Então é sempre recomendável ficar muito atento à sinalização da via. Certo. Agora, me diz uma coisa, qual é a pontuação máxima? Como é que funciona isso? Para as pessoas poderem se precaver. Abriu lá o aplicativo, deu uma olhadinha, peraí, tô aqui com tantas multas, até quantos pontos pode ter? Como é que faz isso? Ótima pergunta, Carla. A regra são 40 pontos para você ter a carteira suspensa por pontos. Então, se você chegar aos 40 pontos, mas não cometer nenhuma infração gravíssima. O que é infração gravíssima? Aquela de 7 pontos. Mexer no celular, passar no sinal vermelho. Essa infração de 7 pontos, se você cometer, ela vai baixar o teu limite. Então, se você chegar aos 40 pontos sem nenhuma gravíssima, você vai ter a carteira suspensa. Mas se você cometer uma infração de 7 pontos, esse limite baixa para 30. Se você tomar 2 infrações, o teu limite vai ser 20 pontos para ter a carteira suspensa. Só que tem uma exceção. Aquele que é motorista de aplicativo, por exemplo, que tem aquela observação na CNH EAR, exerce atividade remunerada, são 40 pontos, independente da gravidade da infração, porque parte do princípio que ele é motorista profissional. Então ele seria uma exceção a essa regra, mas para todos os demais motoristas que não têm o EAR na CNH, essa observação, o limite é 40 pontos se não tiver nenhuma gravíssima. Uma gravíssima são 30 e 2 ou mais são os antigos 20 pontos. Tem diferença para carro, moto ou caminhão? Ou veículo é veículo de qualquer maneira? Veículo é veículo igual? É igual. O Código de Trânsito não estabelece distinção para a gravidade em relação à categoria da habilitação. Doutor, teve uma telespectadora que ela enviou uma pergunta pra gente, ela não quis revelar o nome dela, mas é o seguinte. Ela mandou a seguinte questão. Pessoa bateu no trânsito. Bateu o carro e bateu exatamente em cima da faixa de pedestres, né? A batida foi exatamente ali. E além dela ter batido o carro, né? Estragou o carro dela, estragou o carro de outra pessoa, enfim. Ela ainda levou uma multa por estar em cima da faixa.
Isso é válido ou não é válido? Essa é a pergunta. Me parece que é um pouco exagerado, né? Porque quando a pessoa se envolve num acidente de trânsito, hoje em dia até fala um sinistro de trânsito, se o veículo tem condições de rodar, é você tentar já desobstruir e deixar o veículo ali do lado. Agora, se logo depois ela parou, recém se envolveu no acidente, desceu para ver o que está acontecendo, levou uma infração, me parece que cabe sim um recurso, porque foge um pouco do comum. Ela não parou ali de forma proposital, né? Certo. E como é que funciona esse recurso? Qualquer cidadão que não concordar com uma infração que ele recebeu, ele tem o direito de recorrer. Normalmente ele recebe a notificação pelo correio com as instruções. Agora, se ele aderiu ao sistema de notificação eletrônica que você estava comentando ali... No carteira digital, no celular. No aplicativo da carteira digital de trânsito, exatamente. Aí ele teria que procurar o órgão autuador e geralmente na própria página do órgão de trânsito do município onde ele reside vai ter ali o formulário para ele poder fazer o recurso. E ele pode explicar ali as razões dele, os motivos do inconformismo dele com a infração. Mas qualquer cidadão pode sim, em tese, recorrer. Tá certo. Tem interação aqui, vamos ver quem mandou mensagem pra gente, o Célio. Célio Silva, bem-vindo. Boa tarde, sou o Célio de Natal, Rio Grande do Norte. A minha multa foi de mudar de faixa sem sinalizar, no mesmo dia, placa inelegível. Se me acharam não estava ilegível, recorrendo às duas infrações, no local não tem sinalização e nem radar. E aí? Provavelmente foi um agente de trânsito que aplicou essa multa, né? No caso ali, pode colocar de volta aqui, por favor? Tá com um cara que tenha sido um agente de trânsito ou talvez um vídeo de monitoramento, mas não parece ser o caso, né? Entendi. Agora, então, ele mudou de faixa sem sinalizar, isso. Mas mesmo assim a placa estava inelegível. Ele disse que provavelmente acho que ele falou inelegível deve ser placa ilegível. E daí ele tá falando como é que o guarda conseguiu anotar a minha placa se estava ilegível, né? Normalmente tem até uma norma que recomenda ali, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ele recomenda que quando o agente, né, for aplicar esse tipo de infração, ele coloca ali no campo observações da multa. Foi possível identificar a placa por aproximação. Então é muito provável que ele tenha visto ali um caractere apagado, por exemplo, ou um engate obstruindo, que são essas infrações que caracterizam essas situações que caracterizam essa infração. Sim. E ele acabou observando ali que tinha alguma coisa errada e na multa ele deve ter anotado isso. Então, às vezes, se ele recebeu via aplicativo, não tem toda essa riqueza de detalhes, mas se ele receber ou for atrás no órgão de trânsito lá em Natal e pedir uma cópia do auto de infração, que é a multa popularmente dita, lá vão constar as informações, como que o guarda conseguiu identificar a placa e qual que seria a irregularidade que o guarda observou em relação à placa dele. Certo, então a placa estava apagada, mas ele conseguiu visualizar, conseguiu a aproximação, né? E se não tinha nenhuma placa informando também essa questão, né, o que fazer. Então tá aí a resposta já para o Célio para te ajudar, viu, Célio? Muito obrigada pela tua mensagem. Bem, você já estava me contando, doutora, nessa questão da gente poder recorrer, né? Quando é possível recorrer a algo que você não concorda, né? Porque assim, tem algumas coisas que são um pouco óbvias, né? Por exemplo, se você está num radar de 60 e você passou 80, é claro que você vai receber uma multa. Como é que você vai recorrer a isso se você sabe, né, na sua consciência, que você passou muito acima da velocidade, né? Exatamente. A gente observa também que muitos motoristas acabam não se conformando porque, eu não vi o agente, eu não recebi a notificação, a sinalização não estava muito visível, estava apagada a faixa, estava faltando a placa. Então essas situações assim, mais corriqueiras que a gente vê que causam a indignação do motorista e que sim, podem embasar um recurso. Mas muitas vezes, como você disse, ali o local era 60, a pessoa passou 80, fica muito difícil de recorrer, né? De alegar alguma coisa. Mas, por exemplo, se não estava a sinalização adequada, né? Ou então poderia questionar teoricamente a aferição do radar. Então existem vários detalhes, né, que hoje em dia as pessoas acabam se informando mesmo pela internet, que são argumentos assim possíveis para você recorrer, não se conformando com uma infração que foi aplicada a você. Tá certo, tá aqui, ó, a Vida Não Para tá aqui para te ajudar também, te dar dicas boas, claro, para você cuidar um pouco mais na hora de dirigir e para você também buscar os seus direitos, né? Afinal de contas, a gente tá aqui para isso. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Boa tarde. Você que está me assistindo agora, vamos falar de conforto. Mas não é um conforto assim, como a gente está falando de carro, né? Não é um conforto dentro do carro, não é um conforto na hora de você sentar na mesa de trabalho. É um conforto na hora de dormir. Olha só.